Olá e boas-vindas a mais um Explainer da Ford College. Hoje a gente vai subir bastante o nível de entendimento sobre a rede Solana. Vamos fazer um mergulho profundo nos efeitos macro da arquitetura avançada do Fire Dancer. A ideia aqui é analisar não apenas como um nó funciona isoladamente, sabe? Mas sim como as escolhas locais impactam o ecossistema inteiro. Só para contextualizar rapidinho, vale a pena a gente relembrar a nossa lição anterior, focada em estratégias de otimização de performance. O nosso esforço lá foi incansável em entender como espremer cada milissegundo de desempenho de um único nó do Fire Dancer. A gente viu técnicas super focadas como o agrupamento em lotes e as pools de workers, justamente para aliviar o peso na CPU. O objetivo principal era um só: pura e simples velocidade máxima isolada. E é aí que surge a grande questão de hoje. Pensa no paradoxo da linha de montagem. Imagina uma fábrica ultra rápida, que seria o nosso nó Fire Dancer, despachando produtos num ritmo alucinante. Mas, lá na porta dessa fábrica, a gente tem apenas caminhões de entrega com velocidade padrão esperando para distribuir esses produtos. E aí, o que acontece? Gargalo na certa, né? Se um nó é ultra rápido, mas a rede ao redor não acompanha o ritmo, será que o sistema inteiro ganha velocidade de verdade? Ou a gente só está criando um congestionamento mais rápido? Para responder a isso, o nosso roteiro técnico de hoje tem 5 passos lógicos. 1. Do nó para a rede. 2. Pipeline e pools de trabalho. 3. Interações com o protocolo. 4. Estimando o impacto real. E 5. Conclusão e próximos passos. Vamos lá. Começando pelo passo número 1, do nó para a rede, ou o que chamamos de o efeito borboleta. A palavra-chave aqui é interoperabilidade. Olha só, velocidade bruta de processamento é completamente inútil se ela acabar quebrando a harmonia da rede. Se o Fire Dancer agrupa as transações de um jeito muito agressivo e envia isso em blocos para validadores padrão da Solana que estão ali esperando um ritmo totalmente diferente, bom, a rede simplesmente engasga. A sincronização perfeita entre todos os participantes é literalmente tão importante quanto a taxa de transferência bruta. Indo para o passo 2, pipeline e pools de trabalho, a nossa linha de montagem. Para facilitar o entendimento, o caminho de uma transação lá dentro do Fire Dancer pode ser simplificado em 4 estágios cruciais, funcionando como uma linha de montagem robótica de altíssima velocidade. Primeiro, os dados entram pelo ingresso. Depois, eles são acumulados no estágio de agrupamento, que é o famoso batching. Em seguida, eles são processados na execução. E, por fim, as informações e os votos são espalhados para a rede toda através da propagação ou protocolo GOSP. E olha, é o tamanho desses lotes, os batches do estágio de agrupamento, que dita as regras do jogo. A gente tem trade-offs muito claros aqui, viu? Lotes maiores amortizam bastante o esforço da CPU, o que é excelente para a taxa de transferência bruta. Mas, por outro lado, eles podem causar grandes atrasos na fila, aumentando a latência de cauda. Já os lotes menores criam muito mais overhead de processamento para a CPU, só que acabam garantindo uma sincronia de rede incrivelmente mais suave e amigável. Além dos lotes, o Fire Dancer usa um truque brilhante. Ele pega e move todo aquele trabalho pesado de verificar as assinaturas criptográficas para workers paralelos. Isso dá um salto absurdo na performance, tirando proveito máximo dos múltiplos núcleos do processador e de todo o domínio NUMA. Mas atenção, tem um grande porém. Se toda a força de processamento for direcionada só para a criptografia e os processos de rede ficarem desamparados, o nó pode sofrer inanição de threads de I/O. Isso significa que ele começa a ignorar e perder pacotes de dados vitais. É uma balança de recursos super delicada. Certo, agora o passo 3. Interações com o protocolo. É onde a nossa fábrica encontra a rua. Avaliando essas interações é como se a gente tivesse um verdadeiro livro-razão de engenharia. Repara que cada pequeno ajuste local tem uma implicação global inevitável no cluster. Por exemplo, ao coalescer operações de I/O para o armazenamento, o nó fica super eficiente localmente, mas a rede como um todo pode acabar sentindo um aumento chato na latência de commit da informação. Já quando a gente altera a política de despacho das transações, conseguimos gerar picos fantásticos de TPS, mas corremos o sério risco de desorganizar a ordenação que os outros validadores estavam esperando, o que leva a uma perda massiva de pacotes. E não dá para esquecer de uma coisa vital. A ordem e o tempo na Solana são ditados por um metrônomo implacável, que são os ticks do Proof of History, ou POI. Se o Fire Dancer cria lotes que demoram demais para serem despachados e acabam perdendo essas janelas de tempo estritamente definidas, os blocos começam a ter densidades completamente irregulares. Isso gera um atrito gigante e atrapalha a sincronia de todo o consenso da rede.
A gente costuma debater bastante lá nos fóruns da Ford College como essa sincronia fina muitas vezes é subestimada. Pensa comigo na figura de um garçom num restaurante. Se a cozinha, que seria o nosso super rápido Fire Dancer, entrega 50 pratos de uma vez de forma agressiva, o garçom, que representa os validadores padrão, lidando com limites rígidos do protocolo GOSSIP, não vai ter braço para carregar todos de uma vez. Pratos vão cair, ou seja, pacotes de rede serão descartados e a taxa de transferência efetiva do cluster vai, infelizmente, despencar. Indo agora para o passo 4, estimando o impacto real. Bora ver a matemática da coisa. Na vida real da engenharia de redes, a melhor prática absoluta é sempre usar ferramentas leves de simulação, como um estimador de throughput em script Python, muito antes de colocar qualquer código rodando em produção. Essa ferramenta é fantástica porque permite que os desenvolvedores testem e criem hipóteses de como o nó vai se comportar sob carga intensa, prevendo o TPS sem precisar quebrar nada na mainnet. No código desse estimador, a gente encontra os nossos principais botões de ajuste de TPS. Dá para alterar variáveis como o tamanho do lote, o tempo em microsegundos, que leva para verificar ou executar transações, e, claro, o tempo gasto com I/O. E também dá para calibrar a quantidade de workers em paralelo. Ao brincar e ajustar detalhadamente essas variáveis, conseguimos mapear o exato ponto de saturação em que o nosso hardware vai bater de frente com os limites da rede. A matemática fundamental por trás desse script todo gira em torno desse número âncora. 1 milhão. A gente pega os custos operacionais do lote inteiro em microsegundos e divide por 1 milhão, justamente para converter tudo isso para segundos. Feito isso, a gente pega a quantidade de transações contidas no lote, divide por esse tempo total recém-calculado em segundos e pronto, extraímos a nossa estimativa de transações por segundo, o cobiçado TPS hipotético. É uma formulinha bem simples, mas incrivelmente poderosa para antecipar os nossos resultados operacionais. E finalmente, chegamos ao passo 5, conclusão e próximos passos. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. As nossas lições de ouro de hoje são bem diretas. Primeiro, o agrupamento e o tuning em nível de nó são com certeza grandes multiplicadores de throughput bruto. Sem dúvidas. Mas segundo, e o mais importante, são as fronteiras estritas do protocolo que ditam a velocidade efetiva e real de todo o cluster. O throughput máximo não é só sobre ter o componente mais rápido do mundo, é sobre a sincronização perfeita de toda a orquestra trabalhando junto. Então a recomendação de desenvolvimento é sempre usar varreduras de parâmetros controladas para avaliar e testar a interoperabilidade continuamente. Bom, e toda essa síntese riquíssima que a gente construiu hoje vai servir de alicerce para o nosso próximo assunto. Na nossa próxima lição, a gente vai pegar exatamente essas estratégias complexas de interoperabilidade e aplicá-las em um novo contexto, os fundamentos de gerenciamento de dados e de armazenamento do Ledger dentro do Fire Dancer. Mas antes da gente encerrar esse explainer de vez, eu queria deixar uma reflexão para provocar o pensamento sistêmico. A engenharia de blockchain no nível que estamos operando é uma dança extremamente delicada. Se focar cegamente na velocidade máxima de um nó individual, acabar quebrando a sincronia essencial da rede como um todo, qual é, de fato, o verdadeiro limite de escalabilidade que a gente consegue atingir numa infraestrutura descentralizada? É exatamente a busca por responder esse tipo de questão que continua impulsionando as maiores inovações na arquitetura da Solana. Muito obrigado por acompanhar este explainer até aqui. Foi um mergulho e tanto. E olha só, para quem quiser continuar aprofundando o conhecimento, explorando materiais educacionais super completos sobre desenvolvimento Web3 e essas arquiteturas avançadas de rede, é só acessar o site Forge College. Lá tem muito recurso incrível e aprofundado esperando por vocês para impulsionar ainda mais essa jornada de aprendizado. Um grande abraço e até a próxima análise.